Vamos botar números aí do primeiro tempo na tela. O Joãozinho separou pra gente. Acho que do jogo inteiro já daria uma bela dinâmica de análise aqui pra gente poder debater. Mas o primeiro tempo foi incrível, né? O primeiro tempo Trinta por foi. cento de posse de bola. 30% de posse de bola pro Chelsea. O primeiro tempo foi muito, muito surpreendente, ó. 30% de posse de bola, já tinha dado o spoiler aí o Quesada, 70% do PSG. Só que o Chelsea deu 6 finalizações, o PSG só 2. Duas defesas do Sanches, nenhuma goleira defesa do Donnarumma. Grandes chances criadas, duas do Chelsea, 180 passes contra 380. Essas estatísticas são somente da primeira etapa. A gente já falou um pouco aqui, mas explica também o fato do Chelsea ter sido mais efetivo. O Palmer ter feito 2 golaços, né? Tirado ali da cartola 2 finalizações felizes. Acho que tudo isso explica um pouco, na opinião de vocês. Os gols do Palmer, eu acho que eles são mais bem, assim, eles são muito bem finalizados, mas a finalização ela é muito boa porque a jogada acontece, né? Assim, acontece, o Chelsea cria o espaço para que ele finalize bem sem chance pro Donnarumma. Não tem finalização truncada do Chelsea, né? A do João Pedro é limpa também. A do Cole Palmer, que passa muito perto, é também uma finalização limpa, porque estava tendo muito espaço para finalizar. Estavam conseguindo construir, tirar os caras do Paris Saint-Germain do espaço para finalizar. Aqui teve o Paris Saint-Germain, que é a do Désiré Doué, porque teve uma do João Neves, uma cabeçada, que é meio sem força e tal, o Santos só tem que alcançar a bola, não tem que ter muita dificuldade para pegar. E tem a do Désiré Doué, que ali sim poderia ter mudado a história. Se ele chuta como o Palmer, e não um chute fraco, mais ou menos centrado, poderia ter mudado a história. Mas as finalizações do Paris Saint-Germain foram truncadas, assim, não teve muita clareza na hora de finalizar como o Chelsea, porque o Chelsea construiu muito melhor. O primeiro gol do Chelsea é um período, é uma hora do jogo que está um pouco lá e cá. O Palmer pisa na bola, mata um contra-ataque, que é para o Chelsea começar de novo e fazer a jogada que eles queriam. Devolver a bola até o Sanches, para que o Paris Saint-Germain suba para pressionar e que venha a bola no Malo Gusto nas costas do Nuno Mendes. O Chelsea sabia exatamente o que ele queria fazer. Então, Impressionante, e cara. aí explorou a bola longa, né? Porque Isso. não Uhum. teve problema nenhum em explorar a bola longa, porque sabia onde queria colocar. É óbvio que depois conta com o erro do Nuno Mendes. Mas mesmo assim, se o passe não sai, se o lançamento não sai. E E já pouco tinha antes acontecido essa teve a chance jogada. do Palmer. Essa jogada já tinha acontecido 2 vezes. Uma, o Malo Gusto domina mal, sai com ela para lateral. E Uhum. tem uma outra Uhum. que ele vai até a linha de fundo e cruza. Jogada não dá em nada, porque dá um rebote, não tem uma finalização na área. Mas quando sai o gol, já é a terceira. E É. depois, para sair o gol do Palmer, é de novo. Trazendo os caras até ali para que o Palmer depois possa correr. Mas no segundo gol do Paulo, você não vê o Nuno Mendes no lance. É. Você não vê o Nuno Mendes. Quem está correndo é o Beraldo. O Nuno Mendes chega depois. É Sim. exatamente a subida do Nuno Mendes E subida errada, né, também, porque assim, ele tem que estar, ele tem que voltar. Assim como o Pedro Neto a gente elogiou aqui, e aí estou falando de outro jogador de outra posição, mas, enfim, ele tem que estar ali. Porque aí talvez a liberdade do Palmer não fosse tão grande, né, para fazer o que ele fez. Ele teve tempo, parou, pensou, jogou para o lado e tirou do goleiro. Mal Eu, eu, defendido eu- pelo é, é uma muito vitória. mal defendido pelo Vitinho. É um primeiro tempo, especialmente, mas é uma vitória que muda um pouco o olhar e as projeções para esse Chelsea para a temporada, né? Acho que assim, coloca uma expectativa maior de um Chelsea que teve uma temporada muito boa, a primeira do Maresca, a gente falou aqui, né? A instabilidade no começo de 2025, depois uma arrancada no fim para assegurar a Liga dos Campeões, a vitória na Conference, agora campeão do mundo, e já dando sinais de que arranjou a solução para a falta de conversão de oportunidades no João Pedro, né? Porque se o Chelsea conseguir manter esses jogadores saudáveis, o Caicedo entrou baleado e o Enzo saiu com um problema muscular, né? Tem que ver como é que vai ser, se o Enzo saiu bem ou se saiu realmente com alguma questão muscular. Mas se conseguir manter esses jogadores saudáveis e o Maresca rodar o elenco, chegada do Estevão, não sei como é que ele pode ser aproveitado, e o encaixe do João Pedro, a gente pode ver um Chelsea brigando por coisas grandes na Inglaterra e na Europa. Eu queria chegar nesse ponto aí, né? Porque parece que o Chelsea, com a maneira como venceu,
ele meio que se reposiciona como um dos grandes times do futebol mundial, assim. Em que categoria, né? Acho que essa é uma discussão que a gente pode tentar traçar, porque o Chelsea, há 2 meses atrás, ele estava vencendo a terceira prateleira da Europa, né? Pouco mais de um mês atrás, ele estava ganhando a Conference League. Estava comemorando ter voltado a disputar a Champions pela Premier League, onde terminou em quarto, terminou bem com uma sequência de bons resultados, né? Essa manifestação de força do time do Chelsea faz com que o Chelsea chegue mais pronto para, de repente, disputar uma Champions? Como é que vocês acham que o Chelsea chega? Tem a tendência, assim, pelo segundo ano de trabalho de um treinador que a gente já vinha elogiando aqui, né, e com o poder financeiro que tem o Chelsea, a tendência nesse segundo ano era melhorar. E eu acho que o recado foi claro nesse Super Mundial. Assim, nós temos a capacidade de fazer frente à Liga dos Campeões, vencendo o campeão da Liga dos Campeões. E não é qualquer time, era um time que em 6 jogos tinha tomado um gol. O Chelsea meteu 3 gols. Então, assim, recado dado e a expectativa também sobe agora, né? Vamos ver o que o Chelsea começa a entregar. A Premier League é um campeonato mais longo e tal, mas a expectativa, óbvio, que sobe depois dessa vitória. O Chelsea é um time muito jovem, né? Uhum. E que oscila muito. O segundo semestre do Palmer, da temporada dele, é muito ruim. Ui. Assim, ele sai de ter uma média de um gol, 0,8 gol, participação de gols por jogo, para participar de 5 ou 6 gols na segunda parte da temporada. É muito ruim até a final contra o Betis. Que aí, o segundo tempo, ele coloca a final no bolso. E hoje, de novo, ele não faz um grande mundial. E hoje tinha jogado alguma coisa contra o Palmeiras, no segundo tempo contra o Fluminense. E hoje ele coloca a final no bolso. Se o Palmeiras estiver no nível que estava hoje, no nível do início da temporada, que o Chelsea foi bem melhor do que na segunda parte, e a evolução de alguns jogadores muito jovens, como tem o Caicedo, por exemplo, que está jogando cada vez melhor, a chegada do João Pedro, a chegada do Estevão, que vai chegar com 18 anos, Pedro Neto, acho que depois que entrou e não saiu mais do time também deu uma boa estabilidade, o time pode brigar, mas é um time ainda muito instável. Foi durante Uhum. toda a temporada um time de muitos altos e baixos. Chegou a ficar muito bem, depois acho que chegou a ganhar um de 7 jogos de Premier League, alguma coisa assim, começando em dezembro, indo até fevereiro, março, com uma sequência muito ruim. Idealmente, o Chelsea ainda precisa de zagueiro e goleiro. Desculpa, Sanches, grande final, mas eu ainda não consigo ter confiança para uma temporada inteira com o Robert Sanches no gol do Chelsea. Então, acho que seria idealmente um zagueiro para ser titular e um goleiro para pelo menos brigar com o Sanches por essa vaga. O Palmer, gol em final de Copa do Mundo de Clubes, gol em final de Eurocopa e gol em final de Conference League. E o Chelsea, aquela história, né? É o time que conquistou todos os títulos que ele já disputou, né? Essa era a primeira vez que ele disputava o Super Mundial de Clubes e ele vai lá e conquista. Então o Chelsea, na sua galeria de troféus, tem o título de todos os torneios que ele já jogou. E mais do que isso, reforça aquela máxima que eu trouxe no programa de mais cedo, né? Do pré-jogo. Em grandes finais, o Chelsea costuma aprontar quando ele é o azarão. Em 2012, venceu a Champions contra o Bayern, que era muito favorito, que jogava em casa. Em 2021, venceu o City do Guardiola, campeão da Premier League e recordista. E agora vence esse PSG que estava atropelando todo mundo e que buscava o Golden Slam do futebol, né? Uma coisa também é ser copeiro, né? Chelsea vence a Conference num jogo duro contra o Betis, né? Que estava num momento muito bom, né? E vence agora o Super Mundial. Vencer a Premier League é o que o Beckler falou, que o Fred também disse. Você precisa de uma constância maior, você precisa, né, não vacilar, não perder pontos como perdeu o Chelsea. Agora, dentro de uma competição como a Liga dos Campeões, por exemplo, o futuro, a expectativa é boa, né? Porque é um time que me parece que sabe jogar esse tipo de competição. E como eu falei, cara, o Maresca hoje foi impressionante, mas ele já tem sido assim durante toda a temporada. Eu não botava fé no início da temporada passada, dessa temporada, né, que ainda não acabou, não acaba nunca, que o modelo do Chelsea iria funcionar de imediato pela quantidade de jogadores contratados, pela aquela bagunça que estava, e a personificação desse bom trabalho tem nome e sobrenome, é o Maresca. E hoje, repito, é a grande vitória da carreira dele até aqui, porque o que ele demonstra de adaptabilidade e de domínio sobre o time do momento, o time sensação, 4-0 contra o Real Madrid,
3 contra o Bayern, não foi? 5-0 contra a Inter de Milão, assim, conseguir fazer o que ele fez, foi 2, né? No Bayern. Dois. Olé 2 a no 0. PSG. Olé no PSG é coisa grande, assim, para botar uma estrelinha no currículo do Maresca. O Olé com Sobre, 55 minutos. é, sobre o Chelsea e Premier League, a concorrência tá com cara de que vai ser grande, assim. Podemos ter uma grande Premier League. O Arsenal fechando com o Gyökeres. O Liverpool com as contratações que já fez. O City, vamos ver se dá a liga com boas contratações que também já fez. E esse Chelsea com o João Pedro, podemos ter uma corrida interessante aí. Esse Chelsea fez história nessa final. Joãozinho separou algumas outras curiosidades, outros números aí, pra gente botar na tela, ó. Última derrota do PSG por 3 ou mais gols havia sido para o Newcastle, lá em novembro de 2023. Então já tem quase 2 anos, né? Que o PSG não levava 3 tanto gols ou tempo assim também. mais. Não, É. não. Porque na França ele não vai perder, cá entre nós. Algum jogo de Champions, poderia ser. Último jogo que o PSG tomou 3 ou mais gols no primeiro tempo foi contra. Aí, ó, fala do francês aí, ó. O Amiens, 4-4 em fevereiro de Mas não perdeu. 2020. Não Não. perdesse. Mas tomou 4 gols. Do Amiens, hein? O Tá que vendo? aconteceu nesse dia? Vai saber, né? Números importantes que mostram a grandeza dessa vitória enorme do Chelsea. Que Mas mais? vocês acham que o perdeu o Super Mundial? Eu tava lendo muitos comentários agora em relação ao Paris Saint-Germain. Assim. Tá bom, perdeu 3-0, tal, chegou na final, passou pelo Bayern, passou pelo Real Madrid, mas atropelou o Atlético de Madrid. Vocês acham que perder tira um pouco o brilho do que foi a temporada do PSG? Bom, neste momento, sim. Não, hoje, agora, Tá né? quente, Agora, né? Assim, não se pode considerar nada menos do que uma temporada excelente, magnífica, espetacular. Ela não é perfeita. Faltou um negocinho ali, faltou um jogo. Mas é espetacular. Assim, todos os times do planeta queriam ser o Paris Saint-Germain hoje. Todos. Até o Chelsea. Então, Claro. não pode tirar. Pode influenciar alguma coisa de bola de ouro, talvez para algum jogador. Eu acho que o Dembélé vai continuar sendo o favorito, mas para top 3 e tal, alguma coisa pode ter alguma influência. Mas é uma temporada espetacular. Eu acho que na temporada não macula, porém o Chelsea pode oferecer um antídoto. Pode ter oferecido ao mundo, olha aqui, ó, gente, esse mapa aqui de jogo, ele pode ser um antídoto a esse PSG do Luiz Henrique, que é um antídoto que talvez seja mais possível para outras equipes grandes do que o antídoto oferecido pelo Botafogo. Vamos ver como é que o Luiz Henrique vai responder a isso, se de fato outros adversários tentarem fazer o que o Enzo Maresca fez hoje. Mensagens da galera aqui no Superchat. Eu fiquei triste porque o PSG podia conquistar, segundo a minha teoria, o Golden Slam, né? E o Golden Slam não veio. Quem sabe daqui a 4 anos um outro time possa tentar essa façanha, né? Que é conquistar tudo que pode, mais a Copa do Mundo de Clubes, né? Que só acontece sazonalmente a cada 4 anos. Pelo menos por enquanto. O Marcos Salles mandou aqui, ó. Podemos dizer que hoje a camisa pesou? E aí ele manda aquele emojizinho aqui, ó. Não. Não pesou, né? Não. Cara, o Real Madrid, o Bayern, a Inter, são clubes maiores que o Chelsea. E todos perderam. Então, só vai valer quando ganhar? Não, então tem que valer sempre. Então, não. E outra coisa, isso Não diminui. pesou pro Real Madrid contra o PSG, por exemplo. Não pesou pro Não, Bayern. é isso que ele está falando. Não pesou pra Inter contra o Paris Saint-Germain. Mas pesou pro Chelsea. Então, hoje pesou? Não. E isso diminui, esse tipo de coisa diminui o tamanho do que o Chelsea fez em campo. Diminui o que os jogadores fizeram, diminui o jogo do Palmer, diminui o jogo do Maresca. Atribuir só a essas coisas diminui. Pô, tem um tanto de ser humano trabalhando pra caramba pra ganhar, pra atribuir uma coisa mística, peso de camisa, esse tipo de coisa. Não tem nada disso.